foram três coisas distintas na minha vida, porque assim, eu sempre fui uma pessoa muito dedicada. Eu sempre dizia que o que eu queria, eu conseguiria. Eu sempre fui muito focado. Eu digo isso para a Niele, né, minha esposa, sua irmã. Eu falo, Niele, não me coloque para fazer uma coisa, quando eu começar, eu não paro. Eu sou focado. Então, assim, a minha libertação, ela se deu de duas formas. O vício, na mesma hora que eu encontrei Cristo, ele desapareceu da minha vida. O Glória a pastor Deus. Márcio ministrou na minha vida, ele foi. Mas a dependência do que o vício proporcionava, ela continuava como uma batalha na tentativa de provar a minha decisão por Cristo. Então, eu passei por alguns internamentos, dois internamentos, mas não pelo vício, mas pela ligação que o vício me dava a pessoas. E desvencilhar-se de pessoas foi talvez a maior dificuldade. Mas eu consegui isso com a ajuda. A laboterapia, que a maior laboterapia que eu obtive foi a leitura bíblica, devocional. E não foi muito tempo, foi um curto espaço de tempo, onde eu descobri o poder que a palavra tem quando você a aplica na tua vida. E aí, então foi duas formas. E aí a terceira foi um combo, porque a maior dependência que eu tinha era de mim mesmo. O maior inimigo que eu enfrentei na minha vida fui eu, nesse sentido, porque fui eu que abri portas, sou eu que dava legalidade. Eu tive que lutar comigo mesmo, até chegar o momento de enterrar a criatura velha, mortificá-la, e foi um projeto de discipulado, por isso que eu brigo tanto com o princípio do discipulado, né? E isso ocorreu através de um homem de Deus, pastor José Florencio, que trabalhou comigo no chão da casa dele, com ainda o vermelhão, cera, todos os dias à tarde ele falava, quando vinha a ansiedade, o desejo, a fuga, vem para casa, vamos para a Bíblia. Foi um homem que foi o primeiro homem de Deus, e não era mais a presbiteriana, era a Assembleia de Deus de Madureira. O pastor José Florencio foi quem me abraçou, porque a igreja tinha medo de mim, o bairro tinha medo de mim, as pessoas não queriam estar perto de mim. O pastor José me abraçou, me ensinou, mesmo sem saber, alguém que falava errado, os textos, era bem incrível isso, e mesmo assim foi quem me ensinou a pregar, a primeira pessoa que me ensinou, e foi ele que me ensinou a vencer a mim mesmo, através da continuidade da fé. Então foi três estágios. Espero ter sido concíclico aí na expressão. Falar com a senhora, que minha mãe sentou na mesa, aí foi eu, a Luzia e a Vitória, minha mãe começou a chorar na mesa. E ela falava assim pra mim, eu já sabia. Nada. Eu falei, sabia o quê? Eu assim, eu sabia que você ia ser pastor. Você não tinha falado pra ela? Não, cara, assim, tanto que assim, até nesse período que a minha mãe ficou muito doente, uma das coisas que a minha irmã sempre me privou de falar da gravidade, ou até mesmo às vezes eu falava assim, ó, eu vou pra ir pra ajudar a cuidar, a minha irmã falava, não, não vem. Sempre o que ressaltava era o seguinte, ela falava assim, o que a mãe sempre sonhou é o que você está vivendo, então nem a doença dela eu quero que atrapalhe o que você está vivendo, porque sempre foi o sonho dela, entendeu? Ela sabia, cara. Quando você falou, eu lembrei, era pra ser Samuel, né? Samuel. E a ideia só a mãe entregar, né? Isso. Se preocupou, eu não sei quem é que fala isso, tem um pastor que ele fala que a dor de Ana, de ser mãe, né? Ela reconheceu a dor de Deus, vamos dizer assim, que ela se preocupou, que senhora, eu quero ser mãe, certo, mas eu também quero que esse filho sirva e te supra a necessidade sacerdotal. E aí, quando você falou, veio isso na minha mente, né? E todo o caminho, né, até chegar aí, sua mãe deve ter... Sim. Ficado. Eu lembro assim, eu chegava de uma balada, 2, 3, 4 horas da manhã, e aí eu ia pro banheiro ali, né, fazer uma higiene. Quando eu ia deitar, dava assim 5, 10 minutos no máximo. Minha mãe saía lá da cama dela, ia lá na minha cama. Aí ela colocava a mão assim em mim e orava. Deus, obrigado, ele chegou com vida, o Senhor guardou ele. Mas nunca assim, Senhor, faça dele um homem de Deus, nada. Ela não corou de uma forma que eu percebesse uma intençãozinha dela. Não, ela sempre guardou isso. Ela nunca te induziu, no caso. Nunca. E aí a gente deu risada, né? E quando do salário pastoral, não vou entrar nesse assunto, mas qual que foi os primeiros desafios, né? Porque você trabalhava numa empresa, você era
já estava estabelecido numa cidade, já tinha 8 anos, você falou? 8 anos. 8 anos Numa empresa. numa empresa, então você já sabia como funcionava a empresa, você já estava lá há um tempo. E como que foi essa mudança? Você não começou a estagiar, o pessoal ouviu. Faz aí. O Felipe Augusto, Pastor Edson, quando o senhor faz pregações, o senhor considera que ela se torna mais efetiva na vida das pessoas através de uma abordagem mais racional ou mais emocional? O, olha, ela precisa ser 50% de cada, Heitor. Ela precisa ser meio a meio. Porque você precisa dar o choque de realidade na pessoa, mas você precisa alcançar. Meu, Felipe, se tem um menino que eu admiro, é esse Felipe Augusto, viu? Rapaz, que menino bacana, eu gosto dele demais. Felipe, é o seguinte, 50%. Você precisa conectar, a primeira coisa, para você se conectar com a pessoa, é a emoção. É ou não é verdade, Heitor? Eu acho que a gente pode tratar até a ideia da emoção aqui. Não que eu quero trazer a ideia de uma atmosfera espiritual, mas a emoção ela envolve até um pouquinho mais essa sensibilidade da gente ter do A próprio Espírito empatia. Santo, né? Não que a razão não é capaz disso, mas a razão nos leva a ver a grandeza de Deus e a viver a grandeza de Deus. E eu acredito que essa parte emocional, vamos tratar assim, ela nos traz mais essa sensibilidade do Espírito Santo. Eu penso dessa forma. É assim, eu vou responder a pergunta do Felipe dessa forma. Quando eu estou pregando, a primeira coisa que eu preciso é me conectar com a pessoa que está ouvindo. Para que eu me conecte com ela, eu preciso ser uma pessoa acessível. E para que eu seja a pessoa acessível, é emoção, né? Porque é assim, existe tem inclusive o nome do poeta é Felipe Santos, né? Dos Felipe Santos, isso mesmo. O Felipe Santos, ele vai falar assim, Heitor, que leva 1 minuto para você conhecer uma pessoa especial. Leva 1 hora para você passar a apreciar essa pessoa. Leva 1 dia para você passar a amar essa pessoa. E leva uma vida inteira para você esquecer. Bonito isso, né, Heitor? É uma Então, caminhada interessante. né? Então, o que ele fez? Ele se conectou na parte emocional, na parte de empatia, na parte de necessidade, na parte humana. Agora, a parte racional, aquela parte de transformação, de você despejar sobre a pessoa toda, todo o conteúdo da palavra de Deus, aonde a pessoa vai precisar tomar posse de um culto racional, de um culto de entrega, né? De sacrifício, porque o culto racional é o quê? Um sacrifício. É sacrifício, é você realmente sacrificar. Então, você precisa ser 50% de um, 50% do outro, ou vou até longe mais, você precisa ser 100% emoção e 100% razão. É, 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 Ele colocou aqui, né? Os louvores não tem essa. Mas os louvores pré-pregação já não tem esse papel de trabalhar com emoção. É que às vezes Então, a gente trabalha essa ideia de emoção como um sentimento, vamos dizer assim, né? Então, por isso que quando eu fiz o meu comentário, eu quis trazer a ideia que vamos trazer essa emoção como uma sensibilidade ao Espírito Santo. Porque às vezes a gente, não que é errado, tá? E não que a pessoa fique impossibilitada de sentir a presença do Espírito Santo. Mas quando a gente está muito sujeito apenas à razão, a gente acaba perdendo essa sensibilidade, né? Um exemplo, assim, ó, só para ficar mais claro para a gente entender. No decorrer da minha caminhada cristã, eu presenciei algumas questões na vida cristã que foram me deixando céticos quanto ao agir de Deus.
sabe, algumas profecias que não aconteciam, algumas coisas que eu não entendia que se era de Deus ou não. Isso me deixou cético. Então, quando eu começo a trabalhar essa ideia, não que todos os racionais é céticos, tá? Fica bem claro isso daí. Mas às vezes a gente começa a trabalhar muito na ideia de uma razão, e a gente acaba deixando de perder a sensibilidade do Espírito Santo, de ter essa intimidade. Então, eu penso assim, quando eu vivo essa vida racional, que é de leitura bíblica, de dedicação a Deus, de entender o fundamento desse Deus Criador, desse Deus Pai, ele vai me mover em direção ao Espírito Santo, porque é o próprio Espírito que vai fazer esse trabalho dentro de mim, de quebrantar o meu coração mediante a razão de Jesus na minha vida, né? Bacana, E, viu, Heitor? Tem um modo, assim, se você me permitir explicar para o Felipe, porque ele falou do louvor, né? Imagina só, você está lá com louvor, e ele vem, saltando sobre os montes, daí tá todo mundo ali no glória a Deus, no aleluia, aí passa a palavra para o pregador. A igreja no louvor, ela estava lá em cima, aquele auge, lá em cima. Só que o cara, ele é um cara sem uma emoção inteligente, sem inteligência emocional. Aí ele fala assim, agora reverência, irmãos, para a palavra de Deus. O que ele fez? Ele jogou um balde de água fria. Ele precisa aproveitar, né, essa emoção que o louvor trouxe no coração do povo, e ele tem que entrar no mesmo pique, no mesmo gás. Glória a Deus, ele vem saltando sobre os montes, isso mesmo, abre a tua Bíblia. Então, olha só, ele está trabalhando o quê? Ele está trabalhando a emoção que o Espírito Santo despertou. Então, o que acontece? Tudo começa... Gente, primeiro, pecado não a emoção não é pecado. Por quê? Tudo tem que começar do raso, Heitor. Você aprendeu a nadar no fundo? 3 metros de fundura? Não. Você aprendeu no raso. Quando o profeta é levado até o rio, ele vai pisar em águas que vão até... Ele começa no tornozelo, joelhinho... Depois o joelho. Cinturinha. Depois lombo, depois águas profundas. Então, antes de você atingir a profundidade, você precisa sair pela superfície. Mas você precisa entender que crente que fica na superfície fica sendo jogado pela onda. É por isso que ele precisa entrar na superfície, mas ele precisa descer na profundidade. Espero que eu tenha conseguido responder o Felipe. Glória a Deus. Eu acho que é um conjunto, né? Não tem como a gente definir. Tem um pregador que eu gosto de escutar ele, que é o Denner vai saber o nome dele certinho, que é um dos telespectadores aqui, que ele é da igreja da Poema, acho que é Gustavo Strumberg. Ele é bem teológico. Na época eu era menino, eu tinha 15 anos. Eu estava conhecendo a palavra, eu ganhei uma Bíblia de estudo vida, nem existe mais. Eu tenho ela aqui, ó. Essa Bíblia eu coloquei fórmica nela, para fazer de capa. Foi a minha Bíblia, fita isolante. Ela está aqui até hoje. Bíblia de estudo vida. Está lá, ó. Não existe mais esse modelo. E ela falta alguns livros nela, que elas foram caindo, sabe? E eu não entendi de fato essa questão das diferenças doutrinárias. Eu só queria encontrar um local onde eu pudesse ser assistido, mentoreado, pastoreado. Então eu fui nessa, não conhecer a história, mas depois eu entendi a necessidade de conhecê-la. Mas eu entendi ser muito necessário essa mudança, porque eu entendi que a minha presença em um ambiente de maior necessidade da palavra foi lá que eu senti de fato a necessidade de me preparar. A presbiteriana não tinha essa falta. Tinham bons expositores, bons pesquisadores. Eu fui para uma igreja que não tinha. Hoje eu entendo isso, na época eu fui entendendo ao passar dos tempos. Então foi muito necessário. Mas foi uma mudança muito prazerosa, Heitor. Hoje eu entendo que foi uma mudança muito lógica. Deus é extraordinário. Deus nos conduz por caminhos e Deus não erra. Deus não tem pressa, o caráter de Deus é perfeito. Então,
Deus deu um tempo. Acredito que foi muito, muito, muito bom. Muito bom. Pô, legal. Ô Cleison, e você falou do processo do discipulado, você deu até uma ênfase nisso daí. Você acredita que os grandes desafios da vida, eles são vencidos com um bom discipulado, com uma boa pessoa do lado, com um bom instrumento de Deus, vamos dizer assim, que são pessoas que estão nos acompanhando? Porque a gente percebe assim, pelo menos eu tenho essa visão, que às vezes nós padecemos, me colocar nesse bolo aí, por falta às vezes dessa orientação, por falta desse cuidado de ter alguém com você caminhando e até o momento que você pode andar sozinho, né? A gente percebe que às vezes a gente já caminha sozinho, né? E aí quando nós cometemos os nossos erros, as nossas dificuldades, que aí a gente encontra alguém para nos carregar, né? E como que você, sei lá, pode tratar para nós ou explicar um pouquinho dessa ideia do discipulado para tratamento de processos na vida daquele que está se chegando, aquele que já está... Entendi. Porque eu fiz isso. Eu ouvi um grande pregador na minha época, de menino, e ele pregava uma mensagem sobre a experiência dele no Nordeste do nosso país. E eu dobrei o joelho e falei assim, faz comigo. Dá para mim essa experiência e dá para mim a experiência do milagre. Eu quero ser usado nas tuas mãos de uma forma muito específica. E eu vou te contar, rapidinho. E aí um dia a situação afunilou muito, sabe? Afunilou demais, assim. Afunilou, eu e a Aniele, nós ficamos, e só quem entende vai entender. Tem quem vai criticar, tem quem não vai. Mas eu sei a experiência que ele me ensinou. E afunilou tanto que eu não tinha convite para nada, para ir em lugar nenhum, para dar uma palavra, nem velório, nada. Meu telefone não tocava e aí a comida acabou. E não é que assim não tinha para cozinhar, não tinha comida, não tinha gás. E eu e a Nelly deixamos de comer 2, 3 dias para que os nossos meninos comessem. O maior era menorzinho, o menorzinho era mais menor ainda. E aí a Nelly saiu para tentar fazer alguma coisa, aí eu fui pro quarto orar. E não tinha. Eu chorei, mano, chorei. Falei, Senhor, eu não lhe abandono. Eu não sei o que o Senhor vai fazer, mas eu não lhe deixo. Pai. E o meu coração se encheu de uma alegria. Eu falava, Senhor, eu lhe amo. Eu só conseguia dizer isso, mano. Eu disse, Senhor, eu não vou abandonar, eu não vou deixar. Foi o Senhor que me chamou, eu não estou aqui por... Eu tenho profissão, eu tenho formação, eu não estou aqui por ser alguém... Não, eu sei, eu creio no meu chamado, eu me entreguei para Ti. E aí Deus falou assim para mim, dentro da minha sala, põe os pratos na mesa, põe copo, põe talher. E eu falei, Senhor, mas para quê? Pai? Meus filhos vão chegar, eu não tenho o que pôr no prato. Deus falou, só põe e espera. Era 11h50, Heitor. Meus filhos não chegavam meio-dia 15 ali, né? Eles chegavam do colégio escolar, do ônibus escolar. Daqui a pouco, a palma bate. Eu vou falar aqui agora, e se as pessoas vai saber agora disso aí. Bate palma no meu portão ali. Irmão Eli, mora no mesmo local, na frente da mesma igreja onde eu congreguei 8 anos. Irmão Eli, hoje evangelista, irmão Eli. Na época, cooperador, irmão Eli. Ô Cleison, eu falei, para, irmão Eli. Viu, olha só, eu não sei se você sabe, agora eu estou vendendo marmita. Falei, irmão Eli, que maravilha, tal, estou entregando. Falei, que benção. E eu vim aqui, falei, o senhor quer que eu ore pelo senhor? O que o senhor precisa de alguma ajuda? Ele falou, não, eu fiz todas as minhas entregas. Eu estava andando e sobrou ali um negócio, e eu queria saber se você não quer. Irmão, dentro do meu coração, eu estava gritando. Eu falava, não é verdade. Não é verdade. Eu comecei a chorar dentro de mim, mas me contendo. Ele falou, tem 2 marmitas aqui. E me deu uma sacola com 2 marmitas. E aí eu lembro que eu falei, meu Deus, o senhor é sensacional. E aí, assim, ó, pergunta pra Aniele. A Aniele, 2 dias antes, falou, amor, eu queria tanto comer carne. Faz tanto tempo que a gente não come um pedaço de carne. Eu falei, amor, a gente vai comer carne. E ela saiu. Irmão, ele falou assim, não, maravilha, irmão, ele virou as costas. Quando ele virou as costas, ele voltou e falou, mano, olha só, tem mais saladinha ali. Falei, me dá essa salada, uns pacotinhos. Ele voltou com uma garrafa de suco de 2 litros, que ele entregava suco. Falou, não, vou te dar, tem suco aqui também. Heitor, naquele dia, nós dividimos aquela marmita em 4, né? Nós estávamos em 4. A minha esposa comeu carne e eu comi chorando.
E eu com o Michel falei, senhor, eu creio no senhor, eu lhe amo. E aí a gente pegou aquela marmita e jantou ela. Durante 33 dias, exatos 33 dias, o Moeli bateu na minha porta todo dia. Um dia era 2, um dia era 3, marmita, frango, carne. Meu irmão, eu 33 dias comi marmita. O fizeram no terceiro dia, a marmita não veio. Não veio, mas eu tinha vindo 3, tinha sobrado uma. A gente esquentou e almoçou. Eu recebi uma ligação, 1 e pouco da tarde, eu estou terminando. Alguém fala, seu Cleiton, como é que você está? Eu falo, mano, eu estou na benção. Mano, que saudade de você, não tô te vendo. Eu não estava indo na igreja porque eu não tinha dinheiro para colocar combustível. Eu estava, mano, não estava pregando, não tava fazendo nada. E outro, preciso te ver, viu? Vamos fazer uma lasanha. E aí, dentro do meu coração, o Espírito Santo falou, diga que sim. Eu falei, senhor, mas eu não tenho como fazer lasanha, pai. Eu não tenho nem gás. E ele falou, diga que sim. Eu falei, vamos fazer, mano. Vamos fazer essa lasanha. 19 horas eu tô aí. Meu filho falou, pai, vai ter lasanha, pequenininho. Eu falei, vai ter lasanha. E fui pro quarto orar, mano. Eu falei, senhor, o que o senhor quer fazer comigo? Me explica. Me diz alguma coisa. Quando deu umas 7 horas da noite, buzinou um carrão enorme, gigante. Eu falei, senhor, meu irmão, vamos comer lasanha? Eu falei, vamos. Eu não sabia o que fazer, eu não sabia o que dizer. Eu esperava na entrada da minha casa e falei, meu irmão, olha só, não tem. Ele falou assim, mas viu, vem cá. Aí quando eu fui no carro, meu, ô Heitor, eu nunca vi tanta comida na minha vida. Eu nunca vi tanta carne. Eu tinha carne que eu nem sabia como fazer. Meu. Ele tirou comida, tirou iogurte, tirou bolacha, tirou carne, tirou... Meu irmão, tirou gás, trocou gás, um bujão de gás. E Deus gritou dentro da minha alma e falou assim, isso é o que eu tenho para você. Desde aquele dia, e não é só eu, o Adrian, e você conhece o Adrian, ele aprendeu isso. Meu filho tem hoje ali, ele aprendeu isso recentemente agora, e termino com isso. Ele aprendeu isso. Eu falo, filho, Deus faz. Faz para Deus que Deus faz. Tudo que é de Deus, que Deus faz. Ele falou, pai, eu queria fazer um curso técnico de, não sei o nome, no SESI, Senai, de eletromecânica, mecatrônica, alguma coisa assim. Eu falei, filho, o pai não consegue pagar para você. Vai orar a Deus. Fala com Deus que Deus é o dono da... Deus tem. E ele foi orar, meu irmão. Ele foi orar, eu vi o meu filho no quarto dobrado de joelho orando de noite, eu falava, Senhor, esse é o caminho que eu ensinei para minha casa, o Senhor faz. E ele foi orar, e um dia ele chegou com o papel na mão sorrindo do colégio, falou, pai, o senhor sabe o que aconteceu? Foi alguém na escola e fez um sorteio, e eu ganhei uma bolsa, pai, integral, curso pago, e está fazendo o curso agora. Então, assim, isso é uma das experiências, mano. Deus é bom demais. Deus faz. Deus faz. E para mim, isso é dependência. Eu entendi que Deus faz. Deus faz. Muito mais do que a gente pode imaginar. Você faz. Aí, eu vou falar da primeira experiência que eu tive entrando no presídio para a gente poder ir para essa parte final aí. Quando eu pisei, Heitor, no presídio, aí não foi na Fundação Casa, que na Fundação Casa foi leve. Aí eu vejo a molecadinha aqui, eu sou ladrão, tal, não sei o quê. Eu falo, mano, você não sabe o que é uma prisão. Você não sabe o que é um ladrão, cara. Você não sabe o que é viver 10 anos num lugar fechado. Você não sabe, cara. Vocês estão acostumados a ir bater 10 vezes na Fundação Casa, comer 5 refeições por dia, e ter nutricionista, ter comida marmitinha quentinha, e ter tudo ali, estudar, e ser obrigado a estudar, e ser obrigado a fazer um curso, e fazer não sei o que e tal, e tomar banho certinho, tudo bonitinho. Você está acostumado com isso? Prisão, cara, presídio. É pesado, né? É pesado demais. Então, quando eu fui a primeira vez, né? Aí, chegamos lá. Aí, 7 portões ou 8 portões para chegar, acessar o raio lá, né? A ala dos presos lá, que é uma parte, né? Meu amigo, aí você entra naquele... Sabe aqueles de prédio, não tem aquelas entradas que você entra numa parte, fecha uma, depois fecha a outra, para depois abrir, né? Para dar segurança. E que até ali você vem vindo com os agentes penitenciários, vem te levando. Né? Sem falar revista, que você passa pela revista, não tem revista íntima, tem um raio-x e tal. E a gente vai indo. Chega nessa parte aí, dali para lá, quando você entra naquele cubículo ali, naquela parte fechada, o cara fecha e você já fica vendo os presos. Mas a parte de trás você já não vê mais. O cara já se protegeu lá atrás, já trancou a outra porta, você fica preso entre
entre a saída e o raio, né, que fala. E aí abre o raio, cara. Aí você vê 200 assassinos na sua frente. Aí você vê aquele monte de gente. Eu coloquei aqui não perturbe no celular, mas toda hora tá aparecendo mensagem na minha frente. Aqui. Ó, tirei aqui. Aí, quando eu olhei aquele monte de gente na minha frente, sabe, que você fala, eu tô no presídio de segurança máxima, eu tô no fundão, que os caras falam que é um lugar lá, um presídio lá no fundo, que o pessoal coloca o pessoal mesmo que é para ficar longe da família, para ficar longe de tudo, para não ter acesso a nada, para isolar os camaradas mesmo, que pela sociedade realmente é a escória, tá lá no fundão. Aí tá os caras lá, costurando bola com as agulhas desse tamanho, assim, fazendo outras coisas lá que não poderia estar fazendo lá dentro, mas estão lá fazendo e tal. Um monte de cara gigantão, uns fazendo musculação e esse filé de borboleta entrando naquele lugar. Mano, aí você fala assim, se não for com Deus agora, se eu não tiver com Deus agora, eu não vou estar mais nunca. Porque é daqui pra lá. É fatal. E aí quando você passa o portão que fecha o último, aí você fala, Senhor, é tu. E aí saiu de lá do fundo, vem a igreja que já congrega lá dentro, já tinha tudo sido pré-combinado, que a gente já estava visitando eles, porque é uma pessoa de dentro da igreja que te convida alguém de fora, e tem uns trâmites legais, precisa fazer toda a parte de papelada para poder ter o acesso lá, marca, data, agenda e tal, e eles ficam sabendo que a gente vai visitar. Vai ter culto lá. E aí vem a igreja de dentro da cadeia para te receber, né? Que é os irmãos, Pai Senhor, irmão, tal, isso aqui é o Pai Senhor. Aí já começa a gritaria, a igreja chegou, a igreja, sabe? Aí o pessoal cumprimentou, Pai Senhor, tipo, mas não é todo mundo crente, né? São alguns que, às vezes, dentro do raio que fala, tem as celas que são das celas dos crentes, que é a igreja, né? Às vezes é uma ou duas dentro de cada raio. Nem todo raio, com 200 homens ali, 100 e poucos homens, não tem igreja, nem todos. Mas lá a gente conseguiu implantar várias igrejas da promessa dentro da cadeia, cara. Era Igreja Adventista da Promessa no Presídio de Balbinos, cara. Sabe o que é isso? Glória Tem Igreja Adventista da Promessa dentro de Balbinos, tem Igreja Adventista da Promessa em Santana, que as meninas fazem lá, também o Cadeirão de Santana ali. Tem o feminino, né? Onde era o Carandiru, é a cadeia feminina de Santana. Então, o pessoal que vai lá, que faz tempo que eu não acompanho, depois da pandemia, então, eu dei aquela brecada em relação aos presídios, mas estou sendo cobrado direto para voltar. A igreja estava lá, cara. Por isso que eu falo para você que templo, igreja, igreja. Templo, igreja, igreja. Tem que pontuar isso muito bem claro, cara. Templo, igreja, igreja. Vai chegar um tempo que não vai ter templo. Ficou meio trocadilho aí, né? Vai chegar um tempo que não teremos mais templos feitos com mãos de homens. Entendeu? E a ideia é que realmente percamos isso, cara. A ideia é que a gente se liberte das paredes. A ideia é que a igreja se liberte das paredes. Porque eu sempre fui assim, principalmente na igreja do Ângela, sonhava em ter uma igreja lá, porque a igreja de aluguel até hoje lá na igreja do Ângela, né? E quando eu estava lá, eu falei, a gente precisa comprar um lugar, precisa ter um lugar, precisa comprar. E aí eu fico vendo hoje que não alcançou ainda. Né? Tá no aluguel lá até hoje, a igreja da Promessa sofre muito com isso. Essa questão de comprar templo, cara. Eu acho que tem que ter um lugar para congregar, para dar uma estabilidade, tem que ter esse porto seguro, tem que ter essa base, né? Esse QG de guerra, para a gente se reunir e capacitar as pessoas e preparar elas para a batalha e tal, mas não é um lugar para passar a mão na cabeça de crente. Qual foi a única briga física que Jesus teve? Física, cara. Briga física, de dar porrada no povo. Rapaz, não é Deu chicotada de gente no templo, não? Entrou no templo e chicoteou. Saiu virando mesa lá, tocando terror em todo mundo. Sim. O único momento que você encontra Jesus bravo não é com pecadores. Os momentos que você encontra Jesus bravo, furioso, são com religiosos. Jesus não fica bravo com os pecadores, cara. Ele é misericordioso, ele é amigo dos pecadores, ele pegou a fama, pegou essa má fama na época de amigo dos caras. Ele era amigo dos pecadores, cara. Come e se assenta com os pecadores. Como ele faz isso? Que absurdo é esse? Isso é uma loucura. Esse é um blasfemo.
Esse não pode ser de Deus, de forma nenhuma, porque ele não se encaixa no quê? No padrão religioso da época, né? Não se encaixa. Ele não se encaixa no padrão religioso. Apesar de ser religioso, ele era um judeu, entendeu? Ele era um judeu. É legal isso que você fala, porque assim, você pode ver que quando a gente olha para a Bíblia, a gente vai... o próprio Jesus fala sobre o fariseu e sobre a religiosidade. A gente vai ver termos parecidos. Mas quando a gente vê o ministério de Jesus e dos discípulos, a palavra que é usada na maioria das vezes é piedosos. Cristãos piedosos, que tinham fé e piedade. Piedade é o quê? É você se compadecer de fato com o pecador. Você dá a sua vida por esse pecador. Agora sim, alguém pode dizer agora, então o irmão está defendendo o ladrão, o irmão defende ladrão. Nunca. 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 Só que eu quero ver quem tem coragem de fazer algumas coisas que eu já fiz, que é pôr o dedo na cara de um ladrão e falar, você tem que mudar, você tem que se arrepender, você tem que largar essa vida de roubar os outros, matar. Você tem coragem de pôr o dedo na cara de um ladrão? Ou não digo nem coragem, porque não é nem coragem, é Deus que te capacita para isso. Mas tem coragem de pelo menos ir, de se candidatar a ir num lugar desse? De bater de frente com um cara que uma vez eu vi uma história que... Oi, diga aí. Cara, assim, isso que você... Eu fui lá na Fundação Você Casa pausa, com você. Você quer finalizar, né? Porque já passamos do tempo, né? Mais de 2 horas já. Meu Deus do céu! E a Clarinete falou ainda da filha, da esposa, do... Mas se liga, eu fui lá uma vez com vocês, lá no São Luís, lá, não sei se você lembra. Cara, a gente foi lá, tal, o Israel e a esposa dele, como a esposa, a Marcinha, eles foram lá na igreja, convidaram a gente foi lá, cara, fazer um trabalho lá. Eu até preguei também nesse dia lá. Cara, aí depois que tem o culto, a gente senta, né, pra conversar com a meninada, né? Melhor parte. Hã? A melhor parte. Porque, tipo, você começa... É assim, cara, pra mim, que foi a primeira vez, foi um choque de realidade. Sim. Cara, mas assim... E aí eu sentei pra conversar com o menino, acho que era Felipe o nome dele, e era ele e o irmão dele que tava preso. E o irmão dele ia sair na segunda-feira, cara. Aquele menino tava desesperado, porque ia ficar sozinho ali, e, tipo, já tinha umas paradas que tinham jurado ele, que não sei o que e tal... Cara, eu falava assim com Jesus, o que eu falo para esse menino? O que eu falo? Sabe, tipo, o que eu falo para esse menino? Eu falo, cara, aí eu lembro que eu virei para ele e falei assim, cara, cara, Jesus te ama, velho. Independente do que acontecer, se você se entregar para Jesus agora, cara, você vai ter algo diferente na sua vida. De tudo que você já experimentou, cara, essa angústia que está em você, esse medo, Deus vai trazer algo sobre você que vai mudar. Aí comecei a conversar com ele e tal. E aí ele pegou, irmão, eu já fui crente. Ele pegou e falou isso daí, né? Já fui crente, minha mãe era cristã, tal. E aí você começa a ver a realidade ali, cara. Cara, não é para qualquer um para entrar ali, não, velho. Porque aí tinha um menino lá, cara, que ele tinha 14 anos. Baixinho, cara, cheio de tatuagem. Acho que você vai até lembrar que você frequentava lá direto. Sim. O moleque tinha 2 homicídios nas costas, cara. Sim. Cara, você olhar para aquele menino, cara, você fica com medo, cara. Você fica com medo. Aí você fala, pô, porque aqui, é que você tá vendo ele dentro do ambiente que você já sabe o que ele é. Mas se você encontra ele na rua, você fala... porque, cara, ele era baixinho, mano, assim, mas, tipo assim, a galera falando, conversando com a molecada lá, tá, eles falando, não, aquele dali, e aí você via que uma rodinha ficava, tipo, em volta dele, ele era meio que o chefe, assim, sabe? E assim, não é para qualquer um, de fato, cara, aquele cara que tá acostumado a ir pra igreja, cultuar, se o culto não acaba no horário, eu vou embora, se não me deixam falar, eu fico chateado, ou se tal irmão faz isso, cara, essas pessoas... infelizmente, não estão preparadas para pregar o evangelho para os marginalizados, para as prostitutas, para os mendigos, para a escória da sociedade, para os leprosos. Não estão, cara. Então, mas aí que tá o detalhe assim. Vamos falar de capelania, então, porque a gente está falando de capelania prisional. Tá? O problema das pessoas que falam, não, mas eu não tenho jeito para falar com jovem, tal, não sou igual você, e tal, não vim da sua raiz aí que você veio, você tem facilidade e tal, beleza. Cara, tem vários tipos de capelania, cara. E aí, tô falando capelania no sentido, vamos usar aqui
sinônimo para evangelismo. Tá Uhum. falando capelania. Mas que a capelania abre portas, né? Tipo, no hospital abre portas, você faz um curso, você se especializa para poder ter autorização do governo, para poder fazer assistência religiosa. Você viu o Delbres, e tem capelania ali, como chama? Do cemitério, esqueci como que fala, cara. Esqueci como que é o acompanhamento. Tem capelão lá no cemitério. Cemitério. Entendeu? Tem capelão no hospital, tem capelão no asilo, tem capelão em todos os tipos de áreas que se possa imaginar. Não, mas não, a senhorinha vai para outra, vai fazer alguma coisa que seja útil para a sociedade, vai cozinhar alguma coisa para levar na casa de recuperação, faz uma comidinha, vai, visita uma casa de recuperação, vê como funciona a vida de um drogado, de um alcoólatra, para você ter misericórdia do alcoólatra que chega na igreja. Para você saber receber um cara que chega na igreja, você tem que ter contato com algumas pessoas para conhecê-las no dia a dia, saber as dificuldades que essas pessoas têm para se libertar do vício, que não é tão fácil, que não é uma coisa fácil. Então, os caras ralam, os caras lutam, os caras sofrem, os caras... abstinência de droga na noite, meu amigo, o cara quebra tudo. Os caras na casa de recuperação lá, eles mesmo grudavam, o cara assim, já sabia como funcionava ali a paranoia, né, que veio daí a palavra noia, a paranoia do cara de que tem alguém querendo matar ele quer matar alguém, que ele quer sobreviver. Então, assim, ele precisa da droga para sentir aquele êxtase de novo e tal. E é uma coisa que eu consigo conversar com a molecada hoje aqui, que principalmente que usa droga, sobre esse prazer que a droga dá, que causa dependência, né? Causa dependência à droga é o prazer. O prazer que a droga dá. Então, o prazer sempre deixa a gente dependente de alguma forma. Então, o comodismo também nos deixa dependentes. O prazer de estar num lugar e ninguém mexer comigo também, no ambiente religioso onde eu sou intocável, o prazer disso me incomoda quando eu falo para você, sai daí, vai fazer alguma coisa ali, te incomoda, porque você fala, peraí, por que eu tenho que sair daqui? Eu faço isso há 30 anos, isso é vício. Não é mais religião, não é mais fé, isso é um vício que você não consegue largar. Se você falar, não, hoje nós vamos mudar aqui, não vai ser desse jeito. Pronto, acabou o mundo, porque não pode ser, entendeu? Então, essa quebra religiosa, a gente vai entendendo, conhecendo as pessoas que têm outros tipos de problemas, que os problemas, na verdade, só mudam de nome. Só mudam de nome, a gente vai mudando a nomenclatura dos problemas, mas o nome, no fundo, é pecado. No fundo disso aí, o nome do problema é a ausência de Deus, a distância de Deus, a distância de saber como que é ser cristão de verdade. Então, as igrejas estão cheias, a frase, né, jargão aqui, as igrejas estão cheias de pessoas vazias, né? Parece que eu inventei essa frase, mas não é. As igrejas estão cheias de pessoas vazias, cara. E é isso no mau sentido do vazio, não no vazio do cara que quer ir lá se abastecer, que gastou isso para as pessoas, que gastou esse amor. Ó, pastor, prega aí, irmão, prega aí que eu vou anotar aqui um monte de coisa que quando eu for lá no presídio eu tenho que falar. Eu tenho algo. E aí, só um exemplo para você de religiosidade, eu encontrei religioso dentro da cadeia, cara. Quando eu entrei lá, a primeira pessoa que eu entrei lá, um rapaz que veio com uma Bíblia desse tamanho debaixo do braço, de telona, pastor, porque lá a gente chamava de pastor, né? E aí eu vi Deus cumprir a profecia na minha vida, porque eu nunca fui pastor, mas eu sempre fui respeitado como pastor dentro do presídio. Pastor José, pastor, vem cá, pastor, falando, gente, eu ficava brigando, não sou pastor, mas não, você é. Acabou, você é nosso pastor. Não sei o que, tipo, aí, escola bíblica, a gente passava as mesmas lições que tinha aqui, nos mesmos horários dos cursos que a gente tem nas nossas igrejas, estava tendo dentro da cadeia, cara. Mesmos horários de culto, mesmas lições bíblicas, tudo que estava tendo aqui nas nossas igrejas, no nosso culto para ar-condicionado, estava tendo lá o relento, cara. E é show de bola, ao sol do meio-dia. Então, eu estava falando a respeito de... Ah, tá, aí o rapaz me encontra, e com a Bíblia, né? E ele, a primeira coisa que ele me perguntou, você é calvinista ou... Quando eu vi suas lives, cara... Caramba, cara, na pressão, tomara que o leitor me pergunte isso. Que eu vou ter que falar. E o que você respondeu para ele, cara? Agora eu fiquei curioso. Não, eu falei assim, irmão, não vim pregar isso. Eu não vim falar sobre isso, não vim falar sobre mim. Eu não vim aqui, tipo, como a gente vai se apresentar. Oi, amor, minha esposa acabou de chegar da faculdade. Então, você vai em algum lugar para falar de Jesus, ou então, assim, você não está lá para uma apresentação de faculdade, que você é o professor, que você precisa dar o seu currículo, né, seu histórico de, olha, eu sou isso, aquilo, outro, tal. Para as pessoas não interessa isso aí, entendeu? A não ser que você vá aprender a matéria com aquela pessoa que você quer, um especialista na área. Mas com Jesus, que você quer homens de Deus, mulheres de Deus.
homens de Deus e mulheres de Deus. Pode ser uma pessoa analfabeta que entra lá dentro, ela é respeitada lá dentro da cadeia. Uma tiazinha que entra lá é respeitada. Diga que você ia falar. Ô César, eu compartilhei com a lista de transmissão que eu tenho aqui, que eu estaria gravando contigo hoje, né? Sim. E aí chegou uma pergunta aqui. Na verdade, chegou algumas, né? Mas já que a gente está falando da capelania, e uma dessas perguntas é sobre isso, que é assim, ó. Que a pessoa fala, o Ezequiel, conhece o Ezequiel? Sim. Ezequiel Zeca Black. Dos irmãos. Dos irmãos Castiçal. Meu mano, meu brother. Ele pergunta Abraço, assim, cara, quais as perguntas mais frequentes que vocês recebem nesse trabalho de capelania prisional? E ele também coloca aqui, ó. Na verdade, isso aqui eu vou deixar para o final, essa outra dele aqui. E aí, quais são as principais perguntas? Tipo, chega lá, vocês pregam o evangelho na capelania, do preso, né? você fala, né? Do preso, é. Do preso. Ó, vamos para a questão que está falando aqui de teologia, tá? Os caras conhecem muito mais Bíblia que nós, ponto. Grande maioria ou todos? A igreja lá dentro. Vou te falar quais são os horários de dias de culto na cadeia que a gente ia. Segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado, domingo. Tá? Domingo a domingo. São os dias. Aí tem domingo, oração das 6 às 7, estudo bíblico das 7, não sei o quê, culto de doutrina tal horário. Terça, oração para não sei o que lá, estudo bíblico, não sei o que mais. Quarta, todos os dias. Culto público. O que é o culto público? Você fala, como que é culto público? Lá é como se fosse aqui fora. Então a igreja está lá fazendo o culto e tem os que não são crentes. E ele sai evangelizando os caras que estão presos lá. Vem para o culto hoje, participa com a gente, convida os caras. E os caras vêm participar do culto, aceita Jesus, tal. Caramba, cara, que da hora. O mesmo sistema que é aqui é lá. Então tem os irmãos lá da igreja, né? Que os irmãos a gente tem que falar o que tipo de irmão que ele está falando aqui. Mas tem os irmãos lá da igreja e tem os outros irmãos, né? Então, assim, você lá prega, você lá evangeliza, você dá testemunho. Só que tem algumas regras mais duras lá de dentro do raio da cadeia. Que se fosse aqui fora, daria ruim. Daria ruim para os crentes. Porque a partir do momento que você decide ser crente dentro da cadeia, você tem que ser crente. Não é o pastor que vai fazer nada com você, não é Deus. Não sei se deu para você me entender o que eu quero dizer com isso. Porque você fala assim, eu não quero mais fazer parte do crime, eu quero ir para a igreja. Eu não quero fazer parte dessa irmandade, eu quero para ir outra irmandade. Eu quero pro lado de lá. Tá, você pode ir, beleza. Certeza que você quer? Então vai. Só que é o seguinte, prostituição, coisa errada aí, sabe que rola algumas coisas, né? Ali no particular, ali o homem não tem nenhuma mulher por perto e tal, pode rolar alguma coisa entre ele mesmo, ali vendo uma pornografia, alguma coisa. Se os caras pegarem, enfim, ai, meu amigo, é assim, o pastor da igreja do raio vai falar, olha, dá licença, ele exclui o membro, ele pode excluir o membro, ele pode colocar ali no banco, ele pode tratar o cara, dependendo se for uma coisa muito grave, eles excluem. Porque é um pouquinho mais rígido em alguns aspectos dentro da cadeia e é um pouquinho mais liberal em outros. Depois eu vou chegar na parte do porquê que é mais liberal. Mas respondendo a pergunta que é mais frequente, acho que nem é religiosa, cara, é mais como que tá aqui fora, entendeu? Como que as coisas estão aqui, como que tá o mundo aqui, como que tá a igreja aqui fora, por exemplo. E um dos trabalhos da capelania é preparar o preso convertido para o que ele vai encontrar aqui fora, que é muito pior do que tá lá dentro, cara. Isso, entenda o que eu quero dizer, gente. Alguém vai ver essa live e falar assim, o cara é totalmente contra a igreja, o cara só falou mal da igreja e tal. Não é. Por favor. Daqui a pouco eu vou falar bem. Vou dar um like nisso daqui, não. Ó, eu vou falar bem já para poder neutralizar isso aí. Eu estou na igreja de Guaianazes. Por que eu estou lá? Porque eu me identifico muito com o jeito da igreja lá. A igreja lá saiu de um lugar apertadinho assim e sempre pegou a palavra. Toda vez que eu fui lá, desde a primeira vez, era culto evangelístico, sempre lotando a igreja e enchendo. A um ponto de não cabe mais. Vamos fazer um tempo maior? Aí, quando não coube mais, lançaram uma campanha na igreja para fazer um tempo maior. Fizeram um tempo maravilhoso. Entre aí, se você puder entrar na IAP Guaianazes, aí, entra lá, segue lá o canal também, tem podcast também lá.
muito legal, muito bom. Tem testemunho da Patrícia lá, que é top demais, que é uma ex-presidiária, do podcast da Igreja de Guaianazes. Entra lá. Eu hoje me considero filho de Guaianazes também. Então, é uma igreja que cresceu porque trabalhou. Não quer um templo grande para depois encher. Você entendeu? Hoje a gente quer um templo bonito, grande, com ar-condicionado, porque isso vai atrair as pessoas, e as pessoas vêm para cá por causa do conforto e da beleza que a gente tem, do bom som que a gente tem, da qualidade do louvor que a gente tem, e aí nós vamos ganhar alma. Cara, lá é o contrário. Eles começaram com uma igreja bem pequenininha, bem apertadinha, e foi enchendo aquela igreja. Eu fui em culto de sexta-feira que não cabia ninguém dentro da igreja, tinha mais de 5 e poucas pessoas dentro da igreja. Sexta, de quarta, todas as vezes que eu fui, eu estava lotado. Batismo atrás de batismo. Igreja pequena, aí começou a encher, atraindo gente, ganhando gente, salvando gente, evangelismo. E hoje estamos num tempo enorme. O pastor já está falando que vai ter que comprar um outro espaço, porque já está crescendo de novo, cara. Porque a igreja não para de evangelizar. Então, você quer ter uma igreja rica? Você quer ter uma igreja lotada? Você quer ter uma igreja de dons, de talento, de música e tal? Pega a palavra, ponto, cara. Se você for no principal, você vai ter todas as outras coisas. Se você ganhar alma, você vai ter... Não fala aí. Só volta na questão que você falou que é pior. Pontua isso daí para não ficar essa ponta solta aí. Que pior? O que eu estava falando? Vamos lá. Você falou, a capelania em si, ela vai, evangeliza, sim. É pior, e ela prepara. É pior lá fora do que aqui dentro. Isso. Isso, é pior. Eu falei para ele, você tem que preparar o preso para o que ele vai encontrar lá fora. Por quê? Isso. O preso encontra o que lá fora? Tirando a igreja, ele vai encontrar as mesmas coisas que ele tinha, as oportunidades que ele tinha no crime e tal. Não vou entrar nesse ponto, nesse mérito. Uhum. Porque a gente está deduzindo, a gente está acreditando que essa pessoa está trabalhada, está convertida, ela não vai voltar. A gente vai para esse pressuposto que ela não vai voltar para o crime, beleza. Mas e aí ela vai para a igreja. Aí ela vai para a minha igreja aqui do Copacabana, que eu tenho aqui na minha casa. Não vou usar a igreja de ninguém. A igreja Adventista da Promessa do Copacabana, que é o bairro exatamente que eu moro. É de Ângela aqui, mas é Copacabana, na minha casa. E ele fala, que dia que tem culto? Eu falo, só tem sábado, domingo e quarta. Mas no domingo não vai ninguém, entendeu? No domingo a gente sobe lá, ora meia horinha. Aí na quarta é só de oração. Mas a gente não ora muito, entendeu? A gente ora, a gente abre, vem só o irmão fulano que abre, o irmão ciclano que abre, a gente dá uma oradinha aqui, apresenta o pessoal que não veio, e no sábado é o culto mesmo. Mas aí no sábado deve ter umas 50 pessoas, 60 mais ou menos. E aqueles irmãos que não vieram nem na quarta, nem no domingo, porque tem outras coisas para fazer, entendeu? Tem a vida deles. E aí a gente se reúne e a gente fica aqui. Só que aí acontece, a gente começa às 9 da manhã, tem aquele pessoal que realmente manja da Bíblia, né? Vai estar aqui, o pessoal manja mesmo da Bíblia, vai estar aqui, todo mundo vai dar opinião de um monte de assunto, menos do texto de quem está falando, mas eles vão falar os negócios, legal. E vamos imaginar que seja boa a escola bíblica, vai, uma escola bíblica com um professor bom, que vai explanar, tal, a gente vai entender bem a lição, que esse que é o objetivo da escola bíblica, aprender e tal. O professor é bom, beleza, o culto vai ser legal. Então, sábado é isso aí. E aí acabou, cada um vai para sua casa. Aí ninguém se encontra mais, entendeu? A gente não vai ter mais contato com os irmãos, e a gente não vai ter mais encontro e não vai ter mais nada. Só agora na próxima quarta, ou no caso no domingo, né, que a gente encontra amanhã, tem um culto de 2 horinhas e cada um para sua vida, filho. Entendeu? Então você tem que se preparar para isso, porque você está acostumado a ter. É lógico que os caras estão presos, ele só tem tempo para isso, né? Então é óbvio que é assim mesmo. Uhum. É assim mesmo. Mas a dedicação que tem lá dentro não tem 0,3% aqui fora, cara. E aí eu vou falar assim, me colocar no lugar de nós líderes, não tem essa dedicação que os caras têm. De ler, de estudar, de orar, de estar sempre orando, de estar sempre buscando. Tudo bem que os caras têm objetivo, eles têm um propósito maior, eles não têm nada para fazer. Você pode criar um monte de justificativas para isso. Mas esse deveria ser o papel da igreja o tempo todo. O tempo todo ter alguém trabalhando, pelo menos os que são da obra mesmo, que vivem disso, tá preparados para estar, gente, manda para cá que nós vamos mandar bala com vocês aqui, vamos pôr esse ritmo aqui, vamos diminuindo aos poucos, vamos desmamando, né, vocês aí aos poucos, mas a gente não pode também perder totalmente o pique, a gente não pode também parar de vez. A gente tem que manter um pouco desse clima de oração, de busca e tal, tem que ter isso aí. E aí não tem, cara. E aí não tem. Então, aí há muita decepção. E aí eu tô falando agora, em realidade, há muita decepção, entendeu? Você pega as pessoas, traz, e você vai levar para onde, cara? Igual você falou, você vai levar para onde?
Você prega pro cara na cadeia, ele aceita Jesus, ele tá com a vida lá dentro de 5 anos lá de crente lá dentro da cadeia, acostumado a orar pros caras, leu a Bíblia 385 vezes. Ele fez teologia, esse menino que perguntou para mim, ele fez teologia 3 vezes. Fez 3 vezes, ele se formou, ele fazia teologia, o pessoal mandava mandava um certificado para ele dentro da cadeia lá de teólogo, menino. Muito teólogo, mas aí uma certa vez aconteceu uma coisa com ele que foi interessante. Que ele ia ter um culto num pavilhão gay. Cara, essa história, meu amigo, foi complicado. Eu sempre fui um cara muito, como que eu posso dizer? Preconceituoso. A palavra é essa. Sempre fui preconceituoso, legalista nesse ponto. E eu falava, esse negócio gay aí, mano, tipo, prego pouca coisa, mas gay, tipo... Aí estava tendo um trabalho da nossa equipe, que era um trabalho de aconselhamento pastoral no pavilhão, que é separado, né, dos gays lá. E tem um lá que era meio misto, né? Tipo, tinha uma turma lá meio pesada, junto com os gays moravam no mesmo raio, né? Tipo, nas celas, mas tinham, viviam em harmonia ali e tal, entre os gays e tal. Uhum. Ia ter um culto nesse pavilhão, cara. E aí nesse pavilhão chega tá esse rapaz. E esse rapaz já vem, me chamou de canto, e eles estavam preparando o culto, aí as cadeiras, tudo montado bonitinho, placa da igreja pintada, Adventista da Promessa com giz, assim, feito com giz, negócio lindo, assim, bordado, assim, uma cadeira de plástico em cima da outra, monta um púlpito, aí coloca bordadinho, assim, o símbolo da igreja Adventista da Promessa, a jarrinha de água do lado, você fala, meu, eu tô lá no Capão, eu tô lá no Guaianazes, eu tô no Diadema, cara, é igualzinho. Começa o culto, tá aquela oração, aí o rapaz me chama de canto e falou assim, e eu, no caminho, confesso, eu já fui assim, não é gay, não é pra mim, mano. Tipo, deixa a irmã que é psicóloga falar com os caras, porque o que eu vou falar pros caras? Eu acho, mano, não me manda gay, não, pelo amor de Deus, eu preso, beleza, eu aguento, mas o que eu vou falar pra um gay, mano? Tipo, eu não concordo, e tipo, que os caras. Aí, beleza. Meu preconceito dentro de mim ali, me mastigando. Aí chegou lá. O que eu fiz? Eu fui ficar no cantinho aqui, do culto vai rolar lá, tá os irmãos já fazendo lá, os irmãos, os parceiros de capelania estão fazendo, tomando conta, um vai dirigir, vai cantar, vai pregar lá, e eu vou ficar aqui intercedendo, tipo, mais longe possível, né? Ficar aqui, de longe aqui, e dentro de mim, assim, não concordando com nada. Mas Deus é tão maravilhoso que Deus trabalha na gente. E esse rapaz veio me perguntar, depois de ter esfregado teologia na minha cara, não sei o que, eu sou arminiano, eu sou alvinista, não sei o que lá, fiz teologia não sei quantas vezes, tal. Ai, caramba. Cara, eu falei assim, a minha Bíblia é Ferreira de Almeida, não sei, só sei disso. Ah, beleza, vamos lá. Aí ele veio me perguntar, irmão, deixa eu te falar uma coisa. E fala aí, o que você acha desse negócio aí? Hoje eu fiquei sabendo que vai ter um grupo de louvor gay aí que vai cantar. Vai ser só os travecos que vai cantar aí, o que você acha? Dentro de mim falava assim, absurdo, mano. Dentro de mim eu falava assim, você tem razão, é um absurdo. Ele falando, é um absurdo isso, tal, não sei o quê. Dentro de mim, Heitor, sem brincadeira, dentro de mim eu falava, você tem razão. Dentro de mim tava quase saindo da minha boca. Aí, cara, eu virei pra esse cara assim, mano. Mas eu vou te falar, a gente é muito controlado por Deus, cara. A gente é muito guiado por Deus e usado por Deus. Eu não sou o tempo todo, mas às vezes, também se escuta. Aí eu virei pra ele e falei assim, você fez o quê pra você estar aqui? Aí ele falou assim, ô irmão, o que tem a ver uma coisa com a outra? Eu falei, não, preciso te fazer uma pergunta. Você fez o quê pra estar aqui? Eu não sou de perguntar crime pra ninguém, não. Mas eu quero te perguntar, o que você fez pra estar aqui nesse lugar tão isolado de todo mundo, que eles estão no isolamento, você também tá no isolamento. O que você fez pra estar aqui? Mas sabe, Heitor, tipo, olhando no olho, que parecia que tinha uma bola de fogo rodando dentro do meu olho, assim, tipo, que era Jesus olhando pro camarada? Que eu falava, o que eu tô fazendo? Aí ele baixou a cabeça, certo? E começou a chorar, mano. Aí eu falei pra ele assim, olha, eu não sei se foi eu creio que foi Deus, que falou assim, ó, o mesmo pecado que eles cometem, estão cometendo, por que eu vou permitir que vocês, ladrões, assassinos, subam lá para cantar para mim? Por que eu deveria permitir? Qual a diferença sua para eles? Me dá um ponto de diferença entre você e eles que eu mando eles descerem. Mano, aqui foi uma paulada em mim. Foi uma paulada em mim, editor. Eu nunca vi eu pregar para mim mesmo e eu mesmo apanhar de mim mesmo e saber que é Jesus que tá me batendo. Mas, 2 coelhos numa cajadada só, hein, cara? 2. Um coelho magrelo e um...
E o mais gordinho. Aí, cara, abriu minha mente, cara. Abriu minha mente. Aí concluiu assim, falando, concluiu assim, a oportunidade que eles têm aqui, eles não vão ter lá fora. Você nunca vai ver, apesar de que hoje a gente vê isso aí, mas ele falou assim, você nunca vai ver uma igreja tradicional, um grupo de louvor poder ter oportunidade, um gay ter oportunidade de subir e cantar um louvor em cima do altar. Porque vocês não vão deixar. Mas a igreja é minha, e eu deixo ele subir lá e cantar louvor para mim. Porque eu estou trabalhando na vida dele igual eu estou trabalhando na sua. Meu amigo, Heitor, vou te falar, cara, experiências desse tipo são rotineiras de quem faz trabalhos desse tipo. Entendeu? Só sabe a adrenalina de andar 300 por hora, 400 por hora, quem é piloto de avião. Só sabe a adrenalina de pular de paraquedas, quem pula de paraquedas. Só sabe o que é sentir isso, quem passou por isso. Se você quer ter uma experiência com Deus, cara, não acho que você vai ir para a igreja, você vai ter algumas experiências, legal. Você vai ter alguns momentos top na igreja. Mas experiências de salvação real, de ver Deus falar assim, lidar com o pecado mesmo, com o pecador, brutalmente assim, de bater de frente com ele assim, falar, converter o camarada na raça, fazer um assassino, um matador, um esquartejador, falar assim, chorar aos pés do Senhor e falar, me perdoa, que eu... Cara, tem cara lá, Heitor, que não tem expectativa nenhuma de sair da cadeia para nada, não. Ele não quer sair da cadeia mais. Sabe o que ele quer? Ir pro céu. Mano. Fala assim, eu não tenho mais família, a sociedade não me aceita mais, se eu sair daqui eu morro. Eu só quero uma coisa, que Jesus me aceite e eu entre no céu. Só isso que eu quero. Eu já aceitei minha condenação pro mundo. Então, vocês falando de Deus para mim, é que vocês são minha família. Vocês são meus pais, meus... O que a Bíblia fala? Quando aquele que aceita Jesus abre mão de família, né? Aí, de uma forma geral, vai ganhar filhos, pais, irmãos, amigos, porque ele dá essa família. Então, nunca passamos a mão, nem Deus passa a mão no erro de ninguém, cara. Nunca. Jesus nunca passou a mão em erro de ninguém. Esse menino que fez essa tragédia outro dia, esse cara que entrou que me faz sentir ânsia, né? Entrou nessa creche e matou várias crianças. Isso me dá ânsia, cara. Isso me faz mal e, assim, humanamente falando, de verdade. Eu tô sendo verdadeiro aqui. Se eu, humanamente falando, eu pego um mato, cara desse. Deus me perdoa. Que tá ouvindo? Eu sou crente, gente. Mas, humanamente falando, qualquer um se revolta em saber que um camarada pega uma machadinha e corta uma criança em pedaços, cara. Não é aceitável isso. Não dá. Não desce. Ponto. Não desce. Mas como que Deus, cara, eu me revolto com Deus, Jonas falando, como que o Senhor pode perdoar esse povo, Senhor? Esse povo merece morrer, Senhor. Esse povo não presta, Senhor. Por isso que eu não quis ir lá pregar, porque eu sabia que se eu fosse lá pregar, Senhor, você ia se arrepender e ia perdoar eles tudo. Por isso que eu não queria estar aqui, porque eu sabia que isso é bom. E eu não sou. Então, às vezes, Heitor, o não ir, não fazer, não querer estar lá, não estar falando, tem gente que não está preparado, é que tem gente que não teve encontro realmente com Deus, cara. De querer ter uma experiência verdadeira com ele e falar, realmente você acredita que existe céu, mano? Será que quem está aqui hoje acredita que existe céu de verdade, que nós vamos morar com Deus de verdade? Será que acredita mesmo em salvação, mesmo em restauração de vidas mesmo? Será que esse evangelho que nós pregamos é uma credibilidade verdadeira? Será que a gente prega isso com convicto de que é verdade mesmo, que as pessoas podem realmente mudar, cara? Ou se a gente prega isso por jargão, por religiosidade? Então, acho que eu respondi mais do que eu deveria na pergunta, né? Mas, sei lá, eu me empolgo. Cara, eu tô aprendendo demais aqui, velho. Tô aprendendo demais. É assim, você falando, eu já fico pensando assim, o quanto eu sou negligente, velho. O quanto eu sou devedor. Nós somos. Porque a gente gasta a vida com tanta coisa e a gente gasta pouco a nossa vida com Jesus, cara. Eu falando de mim, né? Heitor, assim. Me faz refletir. E assim é legal que você falou, cara, você não precisa entrar no presídio, né? Você não precisa fazer capelania prisional, tem capelania em hospital, tem capelania em várias outras questões, e a gente é negligente. Eu acho que não é falta de opção, né? E aí Jesus fala, né? Quando é
Quando a gente visita o preso, a gente está visitando Jesus. Quando a gente dá de comer que está com fome, a gente está alimentando Jesus. Dá roupa pro nu, né? Dá roupa pra quem tá pelado, para quem tá sofrendo, tá com frio. Mas, então, eu vou citar um último. Eu tô 2 horas e meia. Eu nunca pensei que ia passar tanto tempo falando misericórdia. Eu nem vou pegar mais nas igrejas. Não me chama para essa turma para pregar, não, porque os irmãos não vão no dia, mas beleza. Uma vez, só para dar esse exemplo, cara, a gente estava fazendo um trabalho em 2011, na rua, aqui em Santo Amaro, Lago 13, levando sopão. Aí nós entramos numa casa, uma casa abandonada. Estava entregando sopão na rua, na madrugada ali, no sábado à noite, da igreja do Ângela. Acho que era Ângela e Capão junto, não lembro, né? E aí nós entramos numa casa, tinha um monte de gente usando droga lá, crack, dentro da casa abandonada, né? E a gente saiu distribuindo marmita pra galera, mesmo assim, tá? Distribuindo, nem na capelania não ia na época. Mas trabalho social é uma coisa que eu gosto. E aí, entramos num quarto, tinha lá um casal com 3 crianças, cara. Um casal com 3 crianças no chão gelado, uma vela do lado assim, e a gente falou, o que vocês estão fazendo aqui? Mas aqui só tem drogado e tal. Não, aqui a gente veio de Minas e tal. E aí os noia viram que a gente estava no relento, colocaram a gente para dentro da casa, cuidaram da gente, e a gente está aqui com as crianças porque a gente está cuidando das crianças. Não, então a gente trouxe uma sopinha para vocês e tal, trouxe uma sopa, deu um cobertor lá, alguma coisa que tinha no carro, uma blusa para as crianças. Tinha uma criança de 3 anos, tinha uma de colo e tinha uma outra maiorzinha, não lembro quais idades agora. E aí eu lembro que tem um rapaz que nem, acho que nem, não sei se ele tá mais na igreja, na promessa acho que ele não tá mais, mas ele estava comigo na época e ele era ex-drogado, né? E aí a gente tava naquele... Eu era novo pra caramba, assim, na igreja. Eu acho que tava naquela época de Rumap, ainda de Umap, não lembro. Sangue na veia de falar de Jesus, cara, aquela coisa gostosa, né? E aí nós entregamos a sopa e saímos da casa abandonada, cara. Quando nós saímos, eu olhei pra ele, ele olhou pra mim e falou, é só isso, mano, que nós vamos fazer? Aí ele falou, vai fazer o quê? Mais? O que a gente faz mais? A gente entregou a comida pra ele. Eu falei, mano, os caras vão ficar aqui, filho. Os caras vão pra sua casa? Eu falei, não, mas a gente tem que dar um jeito. Aí, cara, nós voltamos lá, dentro da casa, e falou assim, amanhã a gente vem buscar vocês pra levar pra vocês pra uma casa. Aí o cara olhou pra mim assim, você é louco, tipo. Aí eu falei, não, nós vamos levar vocês pra uma casa, a gente vai dar um jeito e vai levar vocês. Vocês esperam aqui amanhã, tal hora, a gente vai buscar. Não sei se foi amanhã ou se era depois de amanhã, não lembro. Me dá tal dia que a gente encontra com vocês aqui. Meu, a gente saiu de lá, Heitor. Eu ganhava pouco, cara, uma merreca. Eu não era missionário, pastor, não era nada, cara. Eu era um irmão da igreja. Eu e ele fomos procurar uma casa para alugar sem fiador, sem nada, que fosse barato, que a gente conseguisse pagar uma casa ali na pracinha do Jardim Ângela, cara. A gente achou do lado da praça. Deus providencia tudo. Achamos uma casinha lá, nós juntamos e demos... na época a igreja ajudou também com algumas coisas, deu roupa, deu dinheiro, acho que a igreja do Capão, do Anjo também ajudou, mas ajudou assim, alguns irmãos falaram, vocês são loucos, vocês são doidos, o que vocês estão fazendo, vocês estão malucos, o que vocês estão fazendo? Eu vou ajudar, mas vocês são sem noção. Não foram todos, não foram todos, mas assim, não façam mais isso. Bom, aí aluguei no meu nome, né, fomos lá, dei o nome para a mulher lá, fomos lá, buscamos a família e colocamos dentro da casa. E aí, sim, o que aconteceu depois? Tipo, o cara depois era drogado, o cara descobriu depois, passado o tempo, que ele acabou vendendo as coisas que a gente doou para ele e tal, mas o que a gente fez a princípio? Tirou da rua, deu oportunidade para ele, arrumaram emprego pro cara, tipo, porque ele era pedreiro, o irmão da igreja arrumou alguma coisa para ele fazer, pagamos 3 meses de aluguel, ou 4, não lembro agora, e falou, de 3 meses para frente, até 3 meses a gente vai manter você com cesta básica e com aluguel. E vai dar esse bicozinho aqui para você fazer esse bico, vai pra sobrar alguma coisinha extra para cá. As crianças tinham bicicletinha, tinham a caminha, tinha o fogão, tinha o gás, ganharam tudo, cara. Montaram uma casinha ali, bem humilde, bem simples e baratinha, mas para eles tirou da rua. Mas, resumindo a história, e os irmãos ficavam, um irmão, outra, falando, vocês são loucos, vocês estão fazendo loucura, isso não se faz. E aí depois descobrimos que esse cara tinha problema com droga, tava vendendo a bicicletinha, vendeu gás, vendeu botijão, vendeu os negócios da casa, tava começando a vender coisa. E aí, assim, no final da história, resumindo a história toda, parece que deu ruim, porque, assim, o cara... Eles perderam a guarda das crianças, a gente internou esse cara na casa de recuperação por um tempo, ficamos cuidando da esposa, e ele na casa de recuperação, internamos ele. Ela depois também usava droga, e aí acabou que não dava mais pra gente fazer nada. Falou, cara, a gente foi até o limite que a gente tentou ajudar vocês, mas daqui pra frente a gente não tem como fazer mais nada. E aí depois a gente descobriu que as crianças provavelmente foram levadas por conselho tutelar, alguma coisa. Tomara que esteja numa casa abençoada hoje, né?
estejam bem. E tomara que eles também tenham tido um encontro com Deus, eu não sei o que aconteceu no caminho. Mas depois a gente teve que ouvir assim, tá vendo? A gente falou para vocês que isso aí estava errado, a gente falou para vocês que não era para fazer isso e tal, não sei o quê. Mas não tem coisas, Heitor, que não dá para controlar. Tem coisas que é um impulso divino, cara. Porque assim, por mais que você faça burrada com o que eu vou te dar, eu posso te dar um carro, você pode pegar esse carro e tirar uma racha, cara. Você pode pegar esse carro e fazer o que você quiser, matar pessoas, mas você pode pegar esse carro e ser uma bênção para você, cara. E eu vejo que Deus dá presentes pra gente, oportunidades pra gente, e dá para todos oportunidades. Oportunidade é um presente que Deus dá pra gente. Então, às vezes, a gente acha que pessoas não merecem certos presentes, e a gente não quer dar esses presentes para essas pessoas, que são as oportunidades. Então, você fala assim, meu, quer saber? Eu vou dar uma oportunidade para fulano. E às vezes dá ruim. Muitas vezes dá ruim. Mas você nunca sabe, cara, quando vai dar ruim. E às vezes você acha que vai dar muito ruim, e você vê uma pessoa dando fruto, você vê uma pessoa sendo mais crente do que você. Igual eu falei para os meninos que estão indo para a igreja. Eu falei, cara, vocês são mais crentes do que eu, vocês estão indo para a igreja direto. Batizado com o Espírito Santo, chorando na presença, sensível. Vocês estão muito mais crentes do que eu, cara. Eu vou só ajudar vocês aqui na caminhada, mas vocês são muito mais crentes do que eu. Heitor, para a gente não ficar 3 horas aqui conversando, você vai fazer assim, encerra, do jeito que você quiser, e me corta, pelo amor de Deus, você não me corta, mano, você deveria me cortar, podcast Cara, cortar, mano. Não dá, cara, para cortar. O assunto tá gostoso, tá legal, vou cortar aí, fica sem sentido. Cara, então vamos lá, assim, ó, pra gente finalizar, então, 2 horas e 40 minutos, ó. Eu gravei um podcast que não foi pro ar ainda, quinta-feira passada. Deu quase 3 horas, deu umas 2 horas e 50. Mas você tem tudo para bater esse recorde. Não quero bater recorde. Mas vamos lá, cara. Fala um pouquinho agora pra gente assim finalizar. E a gente vai ter que gravar um outro, isso é certeza. A gente vai ter que se combinar aí um dia que eu sempre tô em São Paulo aí, sempre tô trabalhando e tem algumas coisas que eu resolvo aí. Eu te chamo para ir em Guaianazes, aí lá eles têm um estúdio já de podcast, de repente a gente faz... Aí eu vou tentar com o irmão de Guaianazes que estão assistindo esse podcast. Estou fazendo um pedido adiantado aqui, Marciano e tal, porque para usar emprestado o estúdio para gravar um podcast para esse meu amigo aqui, que a gente boa demais, e homem de Deus. Beleza, já fiz o pedido. Mas depois a gente faz esse network aí e a gente vê o que a gente faz. Fala um pouquinho da sua resiliência familiar, sim, cara, que desde que eu te conheço, eu conheço você e vejo os desafios que você tem com a saúde da sua filha, e você falou também agora, antes da gente começar o podcast, sobre sua esposa. Fala um pouquinho, porque, que nem a gente estava falando, né? Às vezes a gente acha que Deus só age quando há cura, né? Sim, verdade. Vamos começar pela... Não sei, acho que você já deve ter explicado o que é resiliência, né? Resiliência, na verdade, é um termo, se não me engano, científico ou físico, né? Por exemplo, vou dar um exemplo aqui, um para-choque. Um para-choque é um produto resiliente. Então, um concreto não é. O concreto, quando você bate no concreto, dá uma marretada no concreto, ele afunda e ele fica o buraco lá. Certo? Fica aquele cavado, aquele buraco lá. O para-choque, a almofada do para-choque, tirando a alma ali, que é a parte de ferro, a parte macia do para-choque de um carro, ela é resiliente. O que ela é? Você bate no para-choque ou você empurra uma parede. Você vai parar na parede e você quer dar aquela encostadinha na parede. Você encosta lá, e a gente usava esse truque muito no estacionamento, né? Porque os caras não sabem que a gente encostava o carro dos outros na parede, de vez em quando, um no outro e tal. Mas você dá aquela encostadinha e automaticamente ele faz isso, ele volta. Então a resiliência é você, mesmo no momento de choque, você pode ter o choque. Mas quando você sai do choque, você volta para a posição e o estado que você tinha antes. Essa que é a resiliência. Então, a resiliência não é só passar por problemas. Resiliência é você conseguir passar por um problema sem perder a sua característica. É você enfrentar uma dor, uma dificuldade, sem perder a sua essência. Entendeu? Você pode tomar porrada, mas quando voltar, volta para a posição que estava antes. Esse é resiliente. Uma pessoa resiliente é uma pessoa que consegue passar por algumas situações continuar sendo a mesma pessoa. Apesar de que, em partes, a gente muda. Sempre a gente muda porque a gente está sempre mudando. Mas eu digo no sentido de fé. Né? Porque a minha filha sempre foi um sonho nosso. Um sonho meu de ter uma criança. Eu amo criança até hoje.
atendo muita criança aqui no salão, porque os pais falam, tem um menino, tem um probleminha assim, que a mãe fala que só conversa comigo e com o psicólogo. Ele só sabe comigo e com o psicólogo. Então, assim, ele brinca comigo, conversa comigo, tá? César, ele só fala com você e com o psicólogo, só, mais ninguém. Tirando a gente em casa, ele não conversa com ninguém. E a gente brinca muito, conversa muito, porque eu tenho esse time, tipo, de juventude a criança, tal. Eu também gosto muito de idoso, eu amo muito ouvir e tal, mas essa parte, assim, é uma coisa que eu amo, sempre amei criança. Eu tinha o sonho de ter uma filha, né? Tinha nome lá, queria um monte de coisa. E eu sonhava, quando eu casei, eu queria ter uma filha. Então, a gente já começou aqui no casamento, minha esposa tinha certa dificuldade por ter feito uma cirurgia, tirado um ovário, então a gente tinha probabilidades baixas de ter filho e tal. Mas Deus nos abençoou e ela ficou grávida. E aí, veio nosso sonho, né? A Melissa, que é a nossa filha, e que é um presente de Deus para mim todos os dias. Eu agradeço muito a Deus pela vida dela, porque hoje eu tenho visto, estou vendo o crescimento espiritual dela também, né? Ela praticamente nos arrasta hoje, né, para ir para a igreja. Fomos no sábado retrasado passado para Guaianazes, no encontro de jovens, que eu tive que ficar no carro porque era encontro de jovens, né? Aí, sabe, tinha garagem lá, eu falei, vamos subir. Ela falou, pai, de jovens. Tipo, aí, meu, Fica aí, tiozão, fica aí, tiozão. um Pentecoste, aí depois de bico lá, apareci por lá e tava fogo, sabe, fogo santo lá no meio da reunião dos jovens lá de Guaianazes, muito bom. E aí, quando a minha filha veio, foi uma alegria, sabe, imensurável. Quem é pai sabe que você pode ser casal, mas depois você é família. Você vai sendo casal até ter filho, depois você vira uma família completa quando vem os filhos, porque uma coisa é casal, outra coisa é família, né? E ela veio de uma forma muito especial, com cuidado muito grande de Deus em relação a muitas coisas da gente, toda a parte financeira que Deus cuidou da gente nesse processo, que aí deixa para os próximos encontros a gente conversa a respeito disso. Muitos milagres Deus fez. E aí, com 1 ano e 3 meses, a gente viu, ela começou a ficar doentinha, a gente levou para o hospital e ficou sabendo que ela estava com diabetes. O diagnóstico foi esse. Foi para a UTI, estou sendo bem breve aqui, porque a gente já passou muito tempo, né? E ela foi para a UTI, ficou internada durante um período na UTI, e a nossa vida mudou, né? Com 1 ano e 3 meses, uma criança já com diabetes, e a gente nem tinha noção de como era diabetes. A gente ouve falar tudo, mas a gente não sabe como é o processo, como que funciona. Totalmente leigo em relação a isso. E a gente começou a ver, né, como funcionava tudo isso. E um dos choques de realidade foi no dia na UTI, que eu ficava o tempo todo perguntando para a médica, mas doutora, ela vai ficar boa, né? Doutora, ela não vai precisar de nada não, né, doutora? Então, não, pai, ela vai precisar, ela vai ser insulino dependente e tal, diabetes não tem cura e tal, não sei o quê. E eu, assim, batendo na tecla, não, mas doutora, não pode ser, deve ter alguma coisa, e pesquisava na internet, via coisa, lia coisa, não, mas tem um caso que... Até um dia que essa doutora me pegou quase pelo colarinho e falou, pai, a sua filha é diabética e ela é insulina dependente, vai tomar insulina pro resto da vida, então você acorda. A vontade que eu tive na hora foi de agarrar ela pelo colarinho também, entendeu? Mas, cara, eu tava tão buscando a Deus, eu tava tão com Deus, assim, dolorido, sofrido, mas tava tão assim que eu fui pro banheiro lá do lugar e orei. Eu lembro que bati na parede, sabe, fiquei revoltado. Falei, Senhor, não pode ser, não pode ser. Mas aí a ficha foi caindo aos poucos, né? E aí nós começamos um tratamento na Santa Casa, Santa Cecília, saímos do convênio para tratar ela na Santa Casa, que ela trata até hoje, que é uma referência em diabetes infantil mellitus tipo 1, né? Que ela tem, que é um diabetes que não tem... não é reversível no sentido de, você para de se alimentar tal coisa, você para de comer tal coisa e ele reverge e tal, não tem. Ela é insulina dependente, então ela precisa tomar as insulinas diariamente, várias vezes por dia. Então, ela mede a glicose várias vezes por dia, antes das refeições, quando acorda e tal, e tem que aplicar a insulina para poder fazer aquilo que o organismo dela não faz, que é o pâncreas não produz insulina. Então, a gente aplica essa quantidade de insulina que o corpo necessita conforme a quantidade de alimento que ela come, de carboidratos. Então, é uma contagem matemática louca aí, que a gente faz isso há mais de 10 anos, né? A gente já é especialista, às vezes a gente vai no posto de saúde dar aula de como funcionam as coisas para enfermeiro, para o pessoal que atende lá, porque é uma coisa muito específica, sabe? Então, só quem lida muito com isso no dia a dia sabe mais ou menos como funciona. Então, a gente passou a viver, né, conviver com essa doença. E nunca deixamos de orar pedindo a Deus a cura. Né? Nunca deixamos de fazer isso.
E nós cremos que Deus pode curar e trabalhar na vida da Melissa e fazer um milagre a qualquer momento. Operação de maravilhas e fazer o pâncreas dela que tá lá inteirinho, tá lá, só não funciona porque é uma doença autoimune. Então, por algum motivo, o corpo dela percebeu que a insulina era algo agressor para o corpo dela e começou a combater a insulina, e aí o pâncreas, por ser atacado, parou de produzir. Então é mais ou menos isso, assim, trocando em miúdos, é mais ou menos isso. Então o pâncreas simplesmente não produz insulina. E estudos aí, tal, de várias faculdades, até de Rio Preto, se eu não me engano, teve um estudo que a gente viu alguns anos atrás, de um tratamento com quimioterapia, que faz um reset no sistema imunológico e faz com que volte a trabalhar alguns órgãos do corpo, mas isso aí já é uma idade um pouquinho mais avançada, que teve alguns resultados bem positivos, mas tudo isso está na mão de Deus, a gente fica esperando. Eu me ofereci no dia para saber se eu podia fazer um transplante de pâncreas, né? Principalmente quando era bebezinha, porque, cara, de verdade, se eu fosse morrer para dar a vida para ela, uma vida comum, eu morreria de boa, mas de boa mesmo, assim, daria tranquilão, para saber que ela teria uma vida sem precisar mais tomar insulina e tal. Mas os médicos na época falaram que era mais invasivo do que o tratamento, entendeu? Ter uma pessoa transplantada vai ter que tomar remédio pro resto da vida de qualquer forma. Um transplantado toma remédio pro resto da vida de qualquer forma. E é uma vida sofrida também transplantado. Então, de qualquer forma, ele falou assim, ó, mesmo que tivéssemos, não poderíamos fazer, porque é muito bebezinha, mas o tratamento tem, pai, o tratamento é bom, o tratamento, vocês vão aprender a lidar com isso, tal. Mas no começo foi muito triste, cara. Você ficar injeção na filha bebezinha e ela falando não, pai, e a gente que... Meu, é um negócio que só quem é pai de alguém que tem um problema assim sabe como que é a dor. Você, acho que deve passar por isso para dar a vacina no filho, né? Vai dar vacina. Eu algumas vezes já tive uma vontade de desmaiar no posto, já confesso para vocês, em algumas situações. Minha filha ri muito, porque eu vejo o sofrimento ali, a pressão já começa a cair já, tipo, mas aí já volta, sabe? Mas eu tive algumas situações, assim, ela tá rindo aqui de mim, né, por trás das câmeras aqui, mas porque, de verdade, cara, às vezes o sofrimento, e às vezes não, o sofrimento de um filho é muito mais dolorido do que nós mesmos, de verdade. O sofrimento de você ver o seu filho sofrer, você filho passar por alguma coisa, é muito ruim. Mas eu vejo minha filha hoje, eu estava estudando Daniel esses dias e vendo a parte que eles pedem para os caras não darem os alimentos dos reis para eles, lá, né, dos príncipes para eles, dá só legume para a gente aqui e faz um teste. Durante um tempo aí. Aí você vai ver. Aí os caras comeram só legumes, né? Não comeram as iguarias daí, tinha aquele camarão ao molho, tinha aquele torresmo, aquele negócio tudo para eles comerem, eles não quiseram comer nada daquilo ali. E eles estavam mais fortes depois de um certo tempo do que os caras que estavam comendo de tudo, cara. Os nutricionistas falavam, não, você tem que comer isso. Não, a gente quer comer legume. E aí eles ficavam, aí a Bíblia fala que eles ficavam mais robustos do que os outros. Ou seja, eles engordaram comendo salada, cara. Aí você me fala, é milagre ou não é? Os caras ficaram fortes comendo salada. Essa é uma coisa que a gente não atenta muito pro texto. Mas que eles não ficaram só com a aparência boa, eles ficaram fortes, robustos. Eles ficaram melhores do que os que estavam comendo proteína, tal, carboidrato ali mais pesado. Então, hoje as pessoas falam assim, mas não parece que ela tem nada. Não, ela é perfeita, tal, e realmente, graças a Deus, a gente tem visto a mão de Deus cuidar dela. Através da mão dos médicos, através da gente. A gente está aí, a gente tem os dilemas que agora está na adolescência, vai mudando os hormônios, a gente tem a dosagem de insulina muda, essas coisas mudam e tal. Mas a gente fica correndo atrás. Amanhã mesmo eu vou buscar insulina para ela no centro, né, filha, que eu vou amanhã. Eu fico buscando insulina porque é medicamento caro, então eu vivo de um lugar para outro. Isso meu trabalho me ajuda, que eu sou autônomo, então eu consigo parar para fazer essas coisas, correr aqui, correr ali. Mas, assim, ela passou também a ser, de uma forma indireta, uma forma de eu falar para as pessoas que não tem por que você não falar de Jesus, cara. Muita gente culpa Jesus por coisas bobas, né? Tipo, é por causa de Deus que eu tô passando isso, tal. E eu já cheguei a ouvir pessoas, infelizmente, nos falar assim, vocês fizeram alguma coisa, por isso que ela tá assim, sabe, cara? Se eu vi isso de alguém, cara, você fala assim, meu, mesmo que eu tivesse feito, mas qual a lógica, né, de Deus castigar minha filha, entendeu? Por causa de um erro meu.
Assim, eu não vejo esse Deus, eu não consigo me identificar com esse Deus, entendeu? Eu consigo me identificar com Deus que vê a minha dor, sente a minha dor, chora quando eu choro e cuida da minha casa, cara. E doenças, cara, doenças assim, sai por aí falando, não, Jesus levou sobre si as nossas dores, nossa enfermidade e tal, você não pode aceitar isso. É o que eu falei lá no começo. A gente não aceita, cara. A gente não aceita porque a gente é crente. E por isso que a gente é crente, porque a gente sabe que um dia todas as dores e enfermidades vão passar, cara. Tudo isso vai passar. Um dia não vai existir mais paralítico, cego, diabético. Não vai ter mais nada disso, cara. Um dia vai passar tudo isso. Mas enquanto nós vivemos nessa terra, essas coisas existem, cara. A realidade existe, tá aí. E aí, como a gente lida com isso, aí cai a resiliência de novo, mais uma vez, entendeu? Como você lida com os seus problemas na sua casa, com a sua família, com os seus filhos, né? Como eu lido com isso, né? Porque eu também sou meio desesperado às vezes, eu sou humano, entendeu? Principalmente parte financeira, eu sofro pra caramba, mano. Como eu sofro, você, eu, por quê, meu Deus do céu? Mas Deus sempre supre as necessidades, não falta. Como eu falei, hoje eu consegui pagar coisas que eu estava precisando e consegui bater a meta que eu estava querendo bater e Deus me honrou e eu consegui fazer isso hoje. E a gente vê que, por mais apertado que você esteja, Deus sempre está lá, cara. Você sempre está ali presente. Então, a minha filha hoje é um presente de Deus, ela sempre foi presente de Deus, mas uma coisa que eu coloquei na minha mente, curando ela ou não nessa terra, eu quero ensiná-la a amar a Deus e não se revoltar com Deus. Eu quero que ela entenda que chegar na frente, por que Deus me dá essa doença? Que a gente vê muito isso, principalmente nos grupos de diabéticos, as médicas falam, eles começam a se revoltar e tal. Eu quero que ela entenda isso, quero que eu ensino ela no dia a dia que Deus não tem culpa disso. Pelo contrário, ele é aquele que ajuda a gente a carregar essa cruz, a carregar essa luta, essa dificuldade, porque a gente encontra com um grupo de um monte de mães de diabéticos, crianças, bebezinhos e outras doenças mais, que sofrem sem Deus, cara. Eles sofrem no dia a dia, porque passa o que a gente passa, tem que aplicar insulina, o filho chora, o filho é rebelde, o filho sofre, o pai chora, mas eles não têm Deus para consolar, não tem Deus para poder trazer uma palavra, não tem aquela presença de Deus junto, não tem, cara. Não é que não tem porque Deus abandona, porque às vezes as pessoas têm outros tipos de fé, outros tipos de esperança que a gente tem em Deus. Então, essa resiliência que eu digo é como se fosse um preenchimento que Deus faz na gente. E aí vamos voltar para o para-choque, você é só aquela parte plástica, mas Deus te enche com aquela espuma e te prepara para tomar pancada, cara. E fala assim, você vai tomar pancada. No mundo vocês vão ter aflições, mas vocês vão voltar para a posição que vocês estavam antes. Vão continuar seguindo em frente, vocês vão amassar de vez em quando para voltar para a posição. Vocês vão amassar de vez em quando para voltar para a posição. Porque vocês vão ter que voltar para a posição, cara. Porque esse para-choque desses carros velhos que tem agora em dia, se bateu, acabou, que já era, né? Se quebra, já foi. É plástico no carro todo, assim, não tem essa resiliência que tinha algumas peças. Então, a gente vê isso. Dá vontade de sair da igreja, dá vontade de... As coisas que acontecem, né, no dia a dia, né? As revoltas, as pessoas que se levantam, os problemas que acontecem. Mas a gente não sai, cara. Por que a gente não sai? Porque a gente é a igreja. Entendeu? E a gente sabe que tem pessoas olhando para nós, seguindo exemplos da gente. E aí, saindo um pouco do mundo lá fora, você fala, tem uma filha dentro de casa. Entendeu? Eu tenho uma descendência aqui que está olhando para mim e está falando, como que ele vai reagir nessa situação? Entendeu? Como que vai ser? Porque se a gente passar esse exemplo, que é muito maior do que palavras, né? O exemplo é muito mais do que palavras, né? Exemplos convencem, palavras arrastam, né? Assim dizia alguém que eu li em algum lugar que eu não sei aonde. Mas é isso aí. Eu vou olhar lá. Então, você que é um expert nas leituras, me ajuda depois aí. Coloca lá no... Você cola na tela depois, assim, né? Quem é o autor. Mas, tirando as brincadeiras à parte, eu sou grato pelo lar que eu tenho. Sou grato pela família que eu tenho. Minha esposa passou recentemente por problemas, né? De saúde. A gente tem corrido atrás. Pastor Evaldo, pastor Edivaldo de Goianazes, Márcio, a galera de lá tem orado. Milagres aconteceram, que deixa para os próximos. Na vida da minha esposa, perdeu a visão totalmente, ficou totalmente cega, e Deus restaurou a visão dela. Hoje ela tem parcial, mas ela voltou para a faculdade, está estudando, está se formando. Eu creio que vai terminar em nome de Jesus, vai conseguir alcançar Glória a Deus. E ser enfermeira, porque ela é muito usada por Deus no hospital onde ela trabalha, trabalhando na parte administrativa, mas eu acredito que Deus pode usar ela também nessa parte de saúde, também na área da saúde, que ela é muito dedicada.
estuda muito, lê muito, eu tenho certeza que vai ser uma excelente enfermeira, muito além daquilo que nós pensávamos, ou ela pensava, ou que alguém pensava, porque quando Deus chama, eu falo que medicina e... Sempre falei isso, medicina, enfermagem, arte, essa parte não é uma profissão, né? É um ministério. Para mim é um ministério, porque se pegar uma pessoa que você não conhece, você não sabe quem é, e, tipo, cuidar dessa pessoa doente, arriscando a sua vida para cuidar dela, para ficar doente junto também, ou limpar fezes e outras coisas mais que, meu Deus do céu, que não é para mim. E essa pessoa tá com carinho, com amor, que você só vê isso quando você está doente. Quando você está doente, você quer ser bem tratado. Quando você está doente, você quer que alguém te ajude, te limpe sua ferida, que cuide de você. Mas você fala, eu não faria isso por outra pessoa, cara. Não sei se eu faria, porque eu não tenho esse... pegar uma ferida e limpar uma ferida ali, fedendo e tal. É chamado, cara. É um chamado. Então, eu vejo muito além do que uma profissão, entendeu? Então, eu tenho certeza que ela vai ajudar muitas pessoas, como já tem ajudado, muitas pessoas ela tem ajudado, mesmo não sendo da área, tem ajudado muita gente já dentro da área aí, da saúde, né? Que está há muitos anos já. Trabalhando na CD, agora está no Hospital Bambi durante um tempo. Então, basicamente isso, né? Tem muito mais coisa, muito mais histórias aí para contar a respeito da minha filha, mas que eu tenho a dizer para você que ela é muito mais crente do que eu hoje, isso que eu sei. E ela estava com a gente no tudo lá, eu deixei subir com os meninos e ela ficou lá no fundo lá, que eu lembro que eu falei que tinha gravado para mostrar para ela e tal. Ela estava indo na prática hoje também. E ela me auxilia, ela está sempre lendo ali alguma coisa junto, ela acompanha, e ela gosta muito de Deus, e assim, de vez em quando eu vou para a igreja, vai embora. Tipo, a gente não vai e ela vai. Então, assim, isso é melhor, assim, a melhor coisa que você pode deixar para o filho é o exemplo de seguir. Assim como eu recebi da minha mãe, eu quero que minha filha faça isso, que os filhos dela, meus netos, bisnetos, sejam se eu acompanhar, sejam pregadores do evangelho, levam o evangelho para pessoas que necessitam. Entendeu? Glória Acabou? a Deus. Você deu uma acelerada aí com medo de bater 3 horas, né? Eu percebi isso. Lógico, eu tô olhando o relógio, não sou bobo, mano. César, cara, ficou muita coisa ainda pra gente conversar, hein? Dos futebol, que a gente tem história de futebol. Tem esses detalhes mais profundos do ministério. Você não falou como você conheceu tua esposa, como foi a história do casamento. Cara, tem muita coisa ainda. Então a gente vai ter que marcar um novo podcast. Vamos tentar aí ver o que a gente consegue fazer. O meu coração está com alguns planos aí. Vamos orar para Deus confirmar, né, que seja feita a vontade dele, para a gente ter uma oportunidade de sentar na mesa aí e bater um papo junto. Amém. Eu agradeço, Heitor, pelo convite. Pelas pessoas que você convidou aí, cara, eu tenho certeza que eu vou ser o menor dos menores dos menores. Já sou o menor dos menores que estava aí. Não é porque o menor sou eu. Um pastor baixinho aí, esqueci o nome dele agora, me perdoa ele. Estava com você ao vivo. Leonardo? Ermelindo? Não sei se era Leonardo, não lembro agora. Conta o que você vai falar que eu falo quem é. Deixa eu só lembrar alguma história aqui que ele contou, tal. Ele contou do futebol, alguma coisa do futebol lá. É o Léo. Ele foi meu primeiro pastor aqui em Araçatuba, cara. Porque ele estava em Araçatuba e agora ele estava em outro lugar, né? Em Votuporanga, é isso. Aí depois veio o Ermelindo, que eu gravei com ele também. Quero declarar aqui a minha admiração já por ele, viu? Que sabedoria, que maturidade, né? Eu tenho 44 anos, cara. Tipo assim, eu fico vendo, cara, caras mais novos, né? E com tanta experiência, tanta visão de reino também, como a gente falou, né? Visão de reino, visão... alguma maturidade que eu falo que eu não teria com essa idade, assim, que eu fiz tanta... É bom no podcast que eu posso falar essa palavra. Fiz tanta cagada já, tipo assim, falei coisa que não deveria falar, agi antecipadamente. Então, hoje com certeza eu não faria isso, mas pela questão da idade, de ter olhado para trás e falar, não, estava errado nesse ponto, eu tivesse esperado um pouquinho mais, eu estava até certo no que eu estava pensando, mas no momento errado. Então, eu teria pensado um pouquinho mais. Eu via a maturidade dele, com algumas perguntas, de lidar com a igreja e tal, falando que é menor, né? Falando assim, tipo, como que você... eu aprendi muito, cara. Aprendi muito, assim, tipo, como que você faz com a igreja lá? Você vai para aprender quando você é novo, tal, tem que ir para aprender. Então, show de bola. Amei mesmo, assim, ouvir o podcast dele. Foi um prazer e uma honra. Um dia eu vou encontrar com ele aí para dar um abraço.
Ele, gente boa demais, cara. E eu acho, não tenho certeza que eu aprendi muito aqui nesse momento. Amanhã a gente vai estar soltando ele 8 horas da noite. Amanhã. Eu acho que é amanhã. Já? E aí eu te mando o link. Eu vou definir isso daí. E assim, eu aprendi demais, cara. Me senti cobrado por Deus. Tenho negligenciado algumas coisas aí. Mas enfim. Cara, muito obrigado pela sua disposição. Quase meia-noite a gente está aí batendo esse papo. Conversando, assim, foi muito bom mesmo. Tem que buscar minha esposa no ponto por causa de você. A culpa é sua. Depois eu vou tomar uma bronca. Mas beleza. Pede desculpa para ela. Agradece Não, a culpa é minha que eu falei demais. Só isso. Agradece aí tua pequena que já está grande por ter auxiliado a gente aí nessa transmissão. E, cara, que Deus te abençoe. Que você dá os seus últimos agradecimentos para quem vai te ouvir aí, te assistir aí. Como eu já falei, agradeço pela oportunidade de estar aqui, porque me senti até, sabe, especial nesse momento, porque a gente vê, como eu falei para você lá no bate-papo antes, né? Todo mundo no podcast, pode não sei o quê, pode não sei o que, lá num monte de lugar. Aí, por mais simples que seja na nossa visão, a gente falou agora que a gente não sabe até onde vai atingir, mas a gente faz as coisas com simplicidade. Faz as coisas com simplicidade, porque a gente é pequeno, né, cara? E realmente eu sou pequeno demais para poder falar, vai abranger, tal, mas a gente não sabe onde chega. Mas, de qualquer forma, é uma honra maravilhosa de estar aqui. Bem diferente de você pregar nos lugares, pregar na igreja, é uma coisa mais totalmente informal mesmo. E saber que você tá, esse cara, tipo, com essa mente aberta. Tô com dúvidas em relação ao seu pai, cara. Tipo assim, me perdoa perguntar agora, mas lembrei muito dele. A minha esposa perguntou sobre ele, sobre o negócio do sorvete daquela época lá ainda, não sei o que deu e tal. Mas faz assim, deixa pra próxima. Você conta pra gente Cara, melhor. meu pai tá bem, continua crente no Senhor. Só mudou de profissão. Hoje ele tá na profissão que eu tô. Ah, tá na área de impressoras. Tá, depois a gente conversa sobre impressoras também, que eu já falei pra você que tem uns negocinhos que a gente pode conversar mais pra frente. Mas a sua esposa, agradece a sua família aí eu acredito que eles têm que ter paciência também com você para fazer isso aí, né? Tirar um tempo da casa e vai acabar, não. Você tá falando demais, manda ele cortar logo. Corta essa parte, não. Fala pra ele rápido, vai, acelera. Eu sei que por trás aí deve ter alguma coisinha desse tipo, principalmente quando eu tenho o César na live. Não, se você saber onde eu tô gravando, tipo assim, ó, eu vou revelar aqui pra galera, vai. Vou virar aqui. Mostra aí. Aqui é meu armário de cozinha. Ali, ó, é onde fica os biscoitos do menino. O meu menininho de 5 anos, ele já veio aqui, ele pegou essa cadeira aqui, ó, colocou ali, subiu, pegou a bolacha e foi pro quarto. Ainda bem que você vai contar essa parte, né? Beleza. Eu tô gravando na cozinha aqui, cara. É o que Deus é assim. Vai ter que contar essa parte, senão sua mulher vai te matar depois. Não, acho que eu já mostrei. Não mostrei, eu mostrei em outra ocasião. Mas Deus se eu virar minha câmera aqui, eu viro minha câmera uma vez só e não vai ter segunda. Não vai ter segunda. Não volta pra você. Mas, César, obrigado, cara. Obrigado mesmo. Obrigado, eu que agradeço, cara. Eu que agradeço de verdade. Top demais. Simplicidade, amor por Jesus, assim, demais. Beleza? Galera, você que ficou até o final, muito obrigado. Você que aprendeu, foi edificado. Que Deus te abençoe através desse conteúdo, através do testemunho, de tudo que Deus tem feito na vida do César e que vai fazer, né? A gente crê nisso. E compartilhe esse conteúdo com alguém que está precisando ouvir essa palavra, alguém que você conhece, que está passando por situações que foi falado aqui. Deixa seu like, se inscreva no canal aí. E César, mais uma vez, muito obrigado, cara. Valeu, irmão. Deus abençoe. Paz para todo mundo. Gente, compartilha aí, curte, porque tem que ter pelo menos umas 5 pessoas assistindo, senão vai dar ruim. Valeu. Tchau, gente. Tchau.